Programa Família de Deus no ar. Boa tarde. Vamos neste início de programa. Vamos agradecer ao nosso Deus por permitirmos estarmos juntos mais um momento. Por mais esta oportunidade que nos oferece para juntos, sentados à mesa da partilha, podermos falar de nossas coisas. Partilhar nossa existência, nossas experiências de vida. Enfim, vamos nesse momento fazer um altar, um encontro com nosso Deus, um encontro no qual nós ofertamos o que somos, o que temos, celebrando a nossa vida, celebrando a nossa existência, vendo as coisas boas que Ele nos dá, as surpresas agradáveis que Deus nos oferta. Então hoje este dia maravilhoso, pensado por Deus mesmo. Um dia dentro dos seus desígnios, dentro dos seus planos. Um dia ao qual Ele nos chama a estarmos juntos e nós, de uma certa forma, obedecemos. Aceitamos esse convite e aqui estamos. Portanto, um abraço a todos vocês que nos sintonizam neste momento, rogando a Deus que lhes abençoe, que lhes cubra de bênção e que mais um momento para iluminar todo o nosso ser, nossa mente, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, para que continuemos esta caminhada, para que possamos, de mãos dadas, caminhar em direção à casa do Pai. Graças e louvores nós damos ao nosso Deus por esse momento. Nós temos a cada sábado enfocado o sentido mais profundo da família. E a família tendo como esteio, como base, como sustentáculo, esses dois pilares, a esposa e o esposo. Esses dois seres chamados a esta vivência, a esta convivência. Dois seres aos quais foi dado o dom da nupcialidade. Esse dom ao qual nos permite esta caminhada. Esse dom que nos dá essa condição esponsal, essa condição a qual nós, neste espaço conjugal, vamos construindo a nós mesmos e a nossa família. Temos comentado, temos abordado esse aspecto de que a família é muito mais do que esta reunião de seres, é muito mais do que esse conglomerado de pessoas. Família é esta estrutura pensada por Deus mesmo. Família é esta estrutura alicerçada por esses dois membros, esposo e esposa, tornando esta comunidade de vida e amor, construindo essa comunidade e consolidando passo a passo. Estamos cansados de abordar o aspecto, de enfocar esta realidade, de que é algo pensado por Deus. Não é uma ingerência da sociedade, não é uma imposição da própria igreja, é algo que nasce das mãos de Deus. É algo criado por Ele mesmo. É uma realidade na qual esses dois seres, idênticos na sua natureza, tão diferente na expressão da sua humanidade. E é justamente nesta diferença da expressão de sua humanidade que se consolida esta comunhão. Justamente essa diferença que atrai esses dois seres para uma caminhada em comum, uma convivência, num relacionamento interpessoal profundo e intenso, num relacionamento ao qual vai se construindo esta unidade. Vários e vários momentos nós temos enfocado isto, esta realidade pensada por Deus que caminha neste mundo. E o impressionante é que caminha num mundo descristianizado. Temos em nós mesmos este dom de Deus para esta convivência. Um chamado do Senhor para uma vida nova. Esta força salvífica que nos tira das trevas, do anonimato, e nos oferta uma nova vida a qual nós vamos fazer parte deste plano salvífico de Deus. E passamos a ser, então, o ícone, testemunho deste amor.
Este dom de Deus, este chamado à existência, nos dá esta consciência de que somos testemunhos desse amor. E se nós dizemos que este mundo descristianizado ao qual nós convivemos, estas forças do mal que atuam neste mundo, o príncipe deste mundo que não aceita este plano salvífico de Deus, ao invés de nós estarmos criticando, nós tomamos consciência de que se assim agem, se este ódio impera contra Jesus, o Pai e os seus seguidores, seus discípulos, é porque não conhecem o amor de Deus, desconhecem das verdades divinas, não ouviram esta revelação de Deus. Mas nós temos que ter a consciência que é por meio do Paráclito que isto é orientado, isto é explicado, isto é mostrado e revelado. Portanto, é por nós, é conosco, em que este amor é revelado. E nós temos então, nesta realidade nupcial, esposo e esposa, um ambiente favorável, propício, porque esposo e esposa vão construindo, passo a passo, um verdadeiro altar. Um altar onde vão prestar serviço a Deus. Um altar no qual levam tudo que têm e que são, e nessa oferta de si próprio, vão construindo essa comunidade de vida e amor, passando a ser, então, o receptáculo deste amor. Esposo e esposa, nesta realidade nupcial, não só vivenciam este amor de Deus, mas comunicam esse amor, revelam esse amor, passam a ser testemunhas vivas deste amor. Porque o amor nupcial, este amor conjugal, este amor que une estes dois seres nesta realidade nupcial, é o próprio amor de Deus, é o amor divino. Porque a comunhão a qual esposo e esposa experimentam é o mesmo amor que une pai e filho. É o amor que faz um só. E é este amor que flui dos corações, flui desta realidade esponsal, atingindo todos aqueles que estão em volta. Esposo e esposa, com este amor fecundo, distribuem vida, flui vida do seu interior. Nós tínhamos dito há várias e várias vezes que nós vivenciamos um processo de humanização. A nossa existência, este conteúdo existencial entre o nosso existir e o nosso deixar de existir, é um momento neste processo ao qual nós demonstramos o amor de Deus. Todo fato concreto, todo momento concreto do Filho de Deus deveria ser um verdadeiro altar. Um altar porque é um encontro com Deus. Toda a nossa atividade existencial é um encontro com Deus, no qual nós celebramos vida, no qual nós revelamos este amor imenso que nos tirou, como eu disse, do anonimato, das trevas, e com a luz que é, ilumina nossa caminhada, ilumina nossos passos. Com a misericórdia que nos tira desse anonimato, nos oferta para que sejamos nós misericordiosos com aqueles que caminham conosco. Por isso nós enfocamos neste sábado, neste dia extraordinário pensado por Deus mesmo, antes que tudo existisse, e nos dá esta possibilidade, fazendo este convite para que estejamos sentados à mesa da partilha, partilhando essas nossas coisas. Como eu disse então, este processo é um processo de humanização, é um processo no qual nós vamos crescendo em graça e sabedoria. Porque quanto mais nós crescemos a estatura do varão perfeito, mais nós somos destinatários da graça de Deus. Como se quanto mais consolida esta humanidade em nós, mais se estabelece o amor de Deus. Mais esta realidade divina se manifesta. E, à medida em que vamos ofertando tudo que somos, tudo que temos, tudo que sentimos, é um processo contínuo. Nós crescemos mais em sabedoria, nós crescemos mais na graça. Crescendo mais na graça e na sabedoria, mais nós temos a revelar
e mais nós temos a aprender. É uma caminhada, é um processo gestacional. Nós já dissemos que nosso processo de humanização sofre vários momentos muito claros, momentos muito precisos, como se fossem verdadeiros úteros gerando este ser humano. Nós já vimos várias e várias vezes esse sentido profundo de que viemos das mãos de Deus, já existíamos nele e com ele. Mas precisamos desta estrutura humana, precisamos humanizar este amor. E um dia Deus nos escolhe, nos elege. E nós começamos a existir, inicialmente saindo de uma massa amorfa, sem forma nenhuma. Neste útero materno somos tecidos em nossa humanidade. Tomamos o jeito de ser humano. Recebemos a identidade do ser humano. Nos humanizamos. E esse processo de humanização chega um momento em que temos que romper este útero materno para entrar num útero diferenciado, que é o útero familiar. E assim ocorreu conosco. Nós viemos à luz. Nós recebemos esta luz e agora, neste seio familiar, vamos aprendendo a ser família. Vamos aprendendo a ser irmãos, a sermos filhos. Vamos aprendendo com nossos pais a sermos pais, mães, esposo e esposa, enfim. Vamos experimentando nessa caminhada em nossa família essa humanização familiar. É um verdadeiro útero familiar. É uma verdadeira matriz familiar, na qual vamos sendo matriciados como membros de uma comunidade familiar, como membros ativos, dinâmicos, porque estamos crescendo desta comunidade familiar. Entramos no útero familiar, saímos do útero materno e entramos no útero familiar. E aí nós temos que aprender a sermos família, a sermos filhos, irmãos, a sermos pais, a sermos principalmente esposo e esposa. No nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco, temos feito neste momento um agradecimento e assim nós repetimos. Um abraço a todos aqueles que nos sintonizam, todos aqueles que estão conosco, a todos aqueles que aceitam o nosso convite e sentam à mesa da partilha, nos sintonizando pelo rádio do associado Rádio Evangelizar. Também nos sintonizando pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou então, por meio do YouTube, nas postagens que fazemos desses programas. A qualquer momento, nós os abraçamos fortemente, como irmãos que somos, irmãos em Cristo Jesus, rogando a Deus que os abençoe cada vez mais. A todos vocês, então, que aqui estão, a vocês que nos dão esse apoio, a vocês que nos impulsionam nesta obra, nos entusiasmando a caminhada, o continuar esta caminhada. Muito obrigado. Vamos, então, neste sábado muito especial, enfocarmos este processo. Vamos refletir sobre este processo. Processo porque é algo dinâmico, não é estático, não é parado. Processo porque há vida. E se há vida, há todo esse poder no Espírito que nos entusiasma a caminhada. Este amor de Deus. É a essência da nossa existência, é a essência da nossa caminhada, é a essência da nossa vida. É o amor que nos impulsiona. Tudo passa, tudo finda, mas este amor continua. Este amor que perdoa tudo, esse amor que espera tudo, esse amor que tudo desculpa, tudo perdoa, tudo acredita. Este amor intenso que nos conduz, que nos impulsiona. Esse amor que vai lapidando o nosso ser. Esse amor que vai nos dando esta identidade, essa consistência na nossa humanidade,
como receptáculo deste amor divino, deste amor transcendente. E este processo de humanização se dá nesta força amorosa de Deus. Nós vamos sendo lapidados, vamos sendo polidos neste poder do Espírito, refletindo cada vez mais a própria face de Deus. E esta face esponsal de Deus, esta face conjugal de Deus, agora nesta família, vai forjando esta criança que aí nasceu, este nenê, este bebê. E assim nós vamos na primeira infância, na segunda infância, vamos crescendo nesta família. E eu penso que aqui nós já começamos a perceber as dificuldades que nós encontramos, porque nós não temos uma formação cultural, nós não temos uma formação de uma escola, de uma faculdade, como ser pai, como ser mãe, como ser esposo, como ser esposa. Toda a nossa intenção paternal, maternal, é cuidar deste nenê, deste bebê. E o impressionante é que nós não suportamos, por exemplo, ver que este bebê sofre de alguma forma. Se chora, nós corremos lá para dar um bico, dar um mamar ou trocar a sua fralda. Nós estamos prontos a resolver qualquer necessidade. Isto é bom, interessante, é importante? Claro que sim. Mas nós esquecemos que muitas e muitas vezes a vida não se apresenta assim para nós. Nós não podemos ter tudo o que queremos. Nós temos que aprender que não somos saciados no momento em que nós queremos, em que a vida é um processo onde nós vamos encontrar flores maravilhosas, perfumadas, ricas e coloridas, mas ao mesmo tempo espinho, abrolhos, ao mesmo tempo galhos, ao mesmo tempo obstáculos. E essa é a caminhada neste mundo. Não vamos esquecer em que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que não somos deste mundo. Somos escolhidos e eleitos desse mundo para refletir este amor de Deus. Mas isso vai conflitar violentamente, porque este mundo é descristianizado. E nós vivemos nele, estamos nele, mas não somos dele. E aí começam os conflitos, e nós deveríamos orientar os nossos filhos desde a tenra idade, de que as coisas não são como nós pensamos ou nós queremos. Os nossos planos não são planos de Deus. Os planos de Deus são superiores aos nossos, e nós temos que ir aprendendo isso. E o interessante é que nós vamos auxiliando, ajudando, nós vamos dando condições para que os nossos filhos cresçam em sabedoria, passam na escola, vão aprendendo a escrever, vão aprendendo a ler, vão aprendendo as coisas do mundo, vão adquirindo conhecimento. Isto é bom, muito bom, claro, mas nós esquecemos da outra parte, esta parte transcendente, e muitas vezes isso fica de lado. Nós cumprimos uma certa obrigação, um certo rito em nossa religião, os batizamos, os crismamos, mas nós não vamos orientando que isso faz parte da sua realidade, isso faz parte da sua humanidade, e que essa visão transcendente, isso é consistente do nosso próprio ser. E que as coisas no mundo não são tão fáceis, é uma luta, é uma peregrinação, e que passo a passo nós vamos sendo iluminados por Deus, para podermos superar esses obstáculos e essa caminhada. Mas muitas vezes, nesse útero, nessa matriz familiar, nós esquecemos. Muitas e muitas vezes nós nos olvidamos desses obstáculos que aí crescem. E o pior ainda, que nós demonstramos aos nossos filhos toda essa nossa revolta, nossa insatisfação quando as coisas não ocorrem como nós pensamos. Mas a vida é assim. Há um conflito constante, porque o permanecer em Deus, ou estar em Deus, é estar sujeito a tudo aquilo que foi de contra a Deus. Como disse Jesus em vários momentos, se o mundo vos odeia, a mim odiou antes. Tereis tribulações no mundo como eu as tive, mas creiam, eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos dispostos a vencer o mundo.
Nós temos todo o poder deste amor para vencer o mundo. E é nossa caminhada no dia a dia que nós vamos rompendo esses obstáculos e vamos consolidando o nosso ser como filhos de Deus, como irmãos em Cristo Jesus. Mais ainda, tomando consciência de que somos a esposa do Cordeiro, e a cada passo estamos sendo ataviados no amor de Deus, para este encontro nupcial, eterno, permanente e definitivo que um dia teremos. É uma caminhada. Nesta matriz familiar, nós vamos aprendendo a refletir este amor filial, o amor do filho para com o pai, esse amor que respeita, esse amor que olha o pai e a mãe como realmente uma fonte de vida, de energia. Muitas vezes nós vamos compreender esta força de energia, essa força de amor que brota do pai e da mãe, no momento em que nós os perdemos. À medida que a idade vai nos levando, dentro de uma cronologia normal, lógica, nossos pais falecem antes, nós perdemos nossos pais. E nessa perda é que nós vamos descobrindo o significado que eles têm para conosco. Nós vamos percebendo essa dimensão da presença, da existência deles como irmãos muito especiais, eleitos a serem pais, pai e mãe. Esta é a face amorosa do amor de Deus para conosco. E a face que nós deveríamos retribuir como filhos. Tão gostoso quando nós olhamos nossos pais e percebemos toda essa dimensão do esforço que fizeram para que nós nos tornássemos seres humanos, homens e mulheres dignos. Os valores que vão nos apresentando, a maneira de ser, todos os critérios que utilizam, enfim, toda a convivência do pai e da mãe neste mundo vai refletindo em nós, vai nos mostrando o caminho. Tão lindo quando nós vemos pai, mãe, nos mostra o caminho, e ele vai nos mostrando um caminho ao qual nós vamos ter que desbravar, vamos ter que vencer, vamos ter que caminhar. Nós não caminhamos eternamente com eles. Mas é neste útero familiar que isto ocorre. Então vamos nesse sábado enfocar um pouco mais profundamente este útero, essa matriz, este momento. Um momento tão delicado que os nossos filhos crescem. Nossos filhos vão experimentando fases da vida a qual nós nem lembramos mais. Eu tenho 2 netos. O lindo é enfocar todo esse processo desde o seu nascimento até agora. Um com 18, outro com 14, já tornando-se adultos. Percebe essa transformação? Mas o interessante é que nós vemos uma transformação humana, mas muitas e muitas vezes nós esquecemos dessa transformação transcendente. Deixamos um pouco de lado. E nós deveríamos, nessa informação toda deste mundo aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos, essa dimensão transcendente, este amor que transcende o ser humano, esse amor que nos lapida, esse amor que nos impulsiona. E se nós temos uma atitude de caráter, de ética e de moral no nosso relacionamento, isso tem uma raiz muito mais profunda, isso tem uma essência muito mais profunda. Porque o vivenciar esses valores morais e éticos, isto é a dimensão do varão perfeito. A dimensão daquele que assumiu este amor, demonstrou esse amor. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a humanização de Deus, é o Deus humano. É toda a revelação do Pai nele, com ele e por ele. E ele nos chama a esta caminhada. E o interessante e o lindo, o maravilhoso, é que ele se faz dom, ele se doa,
em todo esse processo de humanização de Jesus, desde o seu nascimento, desde o seu início da sua existência, naquele ventre de Maria, até a sua inexistência no Calvário. Todo esse processo existencial nos dá essa condição, nos mostra, nos aponta no seu caminhar, ou como deveríamos caminhar, ou como deveremos caminhar. Permanecer nele é continuamente receber dele esta instrução. Agora no poder do seu Espírito, nos fazendo própria dimensão do Espírito. Seu Espírito de Deus, a qual nós chamamos Paráclito, que seria dado a todo aquele que cresce, nós o recebemos. Portanto, em nós, por nós e conosco, esta ação do Paráclito, esta ação do Espírito Santo, se move em nós, nos fazendo verdadeiros doadores da nossa própria existência. Daí faz sentido. A cada momento concreto da nossa existência é um altar ao qual nós temos um serviço ao nosso Deus. Nós temos que prestar esse serviço, o serviço que é nada mais do que nos amar, o mesmo amor que Ele nos amou. Este amor recíproco, este amor mútuo nada mais é do que essa ação misericordiosa para com o outro. Num processo contínuo, à medida que vamos crescendo neste ambiente familiar, vai consolidando em cada um de nós essa consciência do amor divino. O amor que extrapola em nossa humanidade. O amor que nos faz um. E como eu disse, esta face filial não só nasce, não só se desperta em cada um de nós, mas vai sendo consolidado passo a passo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Somos chamados a esta irmandade. Nós nos descobrimos a comunidade das criaturas de Deus. Mas mais que isso, a nossa dimensão humana, essa dimensão que nos dá a consciência de refletir sobre nós mesmos, essa característica a qual nós vamos percebendo que somos a imagem do Criador, vai nos impulsionando a caminhada. E o lindo é que nos vai dando a nossa consciência de que somos chamados a sermos a sua semelhança. E é na família que isso vai se consolidando. Nós vamos nos percebendo a grande comunidade de filhos de Deus. Nós somos filhos do Pai amado. Nós somos chamados a esta adoção e em Cristo Jesus nos tornamos uma família só. Irmãos em Cristo Jesus. Por isso eu sempre enalteço, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que aqui estamos na mesa da partilha, vamos louvar e glorificar o nosso Deus por essa fraternidade. E este amor que desperta em nós, fraterno, é um amor que nos faz uma comunidade só de seres humanos. É a igreja do Senhor. É a esposa do Cordeiro que se prepara. E nós temos que ir aprendendo então, nesse útero familiar, nessa matriz familiar, essa dimensão de ser irmãos, porque somos filhos. Esta fraternidade que nos faz é sustentar cada um de nós. E como nós vemos nesse mundo, quantos irmãos em conflito, quantos irmãos que conflitam uma herança, que conflitam alguma coisa. Quando o pai e a mãe dão um presente a um, assim nós dizemos, tem que dar a todos os outros filhos. E a pergunta é, mas por quê? Cada um é um, cada um tem sua necessidade, cada um tem sua expectativa, cada um tem a sua própria identidade, seus desejos, seus anseios, seus planos, seus projetos, mas também suas decepções, seus tropeços, seus obstáculos. Cada um tem a sua existência própria e pessoal. E isso nós deveríamos e devemos, nesse útero familiar, colocar isso a todos eles. São amados com o mesmo amor, mas são distintos na sua caminhada. E nessa distinção devem caminhar. Não são um só.
Então vamos percebendo que muitas e muitas vezes durante essa caminhada nós falhamos em muitos aspectos. Primeiro, como eu disse, nós não temos uma formação cultural, uma formação de sabedoria, de conhecimento para sermos pais e mães. Nós vamos aprendendo. Eu lembro quando nasceu nosso primeiro filho, não sabíamos absolutamente nada, como todo mundo, sobre filhos, sobre crianças. Mas temos que ir aprendendo, passo a passo, e aprendemos. E aprendemos e os criamos e pronto. O que precisamos, isto sim, é começar a descobrir, a perceber essa dimensão transcendente que muitas vezes, como eu disse, deixamos de lado. Somos batizados, crismados e pronto. Não vivenciamos efetivamente esta família cristã, esta família religiosa, esta família de Deus. É neste ambiente familiar que vamos nos descobrindo, então. Vamos descobrindo os elementos que compõem esta família. E isto é lindo. Vamos percebendo essa dimensão que tem o pai, que tem a mãe. Essa figura enérgica, esta figura séria, esta figura imponente, esta figura que para nós é um gigante. Eu lembro na minha infância, quando eu via meu pai, era um gigante. Era alguém de uma força descomunal. Era o meu ídolo. Quando eu via meu pai, eu via a segurança. Eu lembro quando o primeiro filho nasceu, eles não moravam aqui em Curitiba. E quando vieram, alguns dias depois dele ter nascido, quando eu vejo o meu pai, quando eu vejo a figura de meu pai batendo na porta do hospital, a segurança tremenda me envolve. A segurança de um pai que aí está. Não precisei de nada dele, mas a presença dele era suficiente. A presença do pai é a presença da força, é a presença daquela estrutura que nos suporta. A presença da mãe é a presença da meiguice, é a presença daquela que nos ampara, aquela que nos protege, aquela que nos gera. É a presença daquela que supre nossas necessidades. É a presença a qual nos invade um amor infinito. Neste ambiente familiar eu vou descobrindo isso, e deveria descobrir isso. E nós pais deveríamos demonstrar isso aos nossos filhos. Mas a segurança a qual nós vamos ofertando aos nossos filhos não é uma segurança a qual nós temos que levar em todo lugar, tá perto, tá junto, de mão dada, não é isso. Mas a segurança a qual nós estamos ao lado, estamos apoiando. Estou pronto a interceder, mas vai, filho. Desde o momento em que o filho caminha meia quadra, uma quadra para comprar alguma coisa, todo o período da sua escolaridade, tudo isso, a presença do pai. Aqui estou, meu filho. Não precisa nem pedir um auxílio, uma palavra, uma orientação, um discernimento. Eu estou, tal qual Jesus disse, eu estou com vocês até o fim. Eu estou com você, meu filho, até o fim. Eu quero sentir isso de meu pai, mas como pai eu quero ofertar isso ao meu filho. Esta presença que cuida, esta presença que protege, essa presença que ampara, mas muito mais, esta presença que cria, que forma, que gera. Vamos aprendendo dos pais os princípios básicos, os valores absolutos. E como cristão que são, vão nos passando esses valores cristãos. Eu vou aprendendo a amar a Deus por meio de meus pais. O primeiro amor que me despertou em Deus foi o amor que minha mãe passou. O respeito às coisas de Deus, a presença minha para com Deus, as orações, as primeiras orações que eu aprendi, desde um santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Palavras em que minha mãe me passou e eu as guardo até hoje. Uma Ave Maria, um Pai Nosso.
toda a minha postura em pensar em Deus, lembrar de Deus, colocar Deus ante todas as coisas. Aprendi de minha mãe esta postura de adorar a Deus, reconhecer dele todas as coisas que deu, recorrer a Ele nas necessidades, nos anseios, mas recorrer numa confiança absoluta. Não que tudo vai dar certo como eu pensei, mas como Ele tem seus planos superiores aos meus. A certeza que tudo concorrerá para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso eu aprendi de minha mãe. Tudo isso eu confirmei com meu pai. Valores que me passou, valores de uma convivência humana, foi passado por ela. Eu lembro de que eu morava em Castro, numa cidade interior, e quando eu vim estudar, isso com meus 18 anos, nunca mais esqueci palavras de minha mãe, em que dizia: filho, você tem que manter uma postura de homem, uma postura de um homem cristão. Palavras que eu não esqueci jamais de quando eu disse: meu filho, quando se relacionar com uma mulher, não esqueça, sua mãe é uma mulher. A mãe de Jesus é uma mulher. Então respeite-a, compreenda-a, proteja-a, ampare-a, contemple-a. Palavras que ficam fortemente marcadas em nosso ser. Então nós, pais, neste momento, neste útero familiar, neste espaço aos quais nossos filhos vão se familiarizando com a sua realidade, não vamos esquecer deste amor que transcende o ser humano, este amor que conforta, esse amor que liberta, esse amor que impulsiona. Somos muito mais do que filhos de Deus. Somos a esposa do Cordeiro. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu terceiro e último bloco, neste dia especialíssimo, pensado por Deus mesmo antes que o mundo existisse. Antes que tudo tivesse a sua forma, antes que tudo tivesse a sua identidade, Ele já havia pensado nesse dia. Nesta tarde, neste dia importantíssimo, nesse dia eleito para este momento. Obrigado a vocês que aqui estão. Vamos nesse final mergulharmos nesta realidade, nesta dimensão deste útero que nos forma como família. Quem sabe se quantas brechas nós deixamos, quem sabe se quantos espaços nós criamos, mas ainda há tempo, porque sempre seremos esta família. Sempre eu serei filho, sempre eu serei irmão, sempre eu serei pai, serei mãe, sempre eu serei esposo e esposa. Se essa é a vontade de Deus, então, vamos celebrar este momento. E eu não me canso, meus pais falecidos já há tempo, mas eu não me canso nunca de trazê-los à minha mente no sentido de agradecer e bendizer a Deus pela realidade deles. O lindo é nós refletirmos na realidade, na verdade de que somos irmãos muito especiais. Portanto, em minhas orações, eu digo: Pai, obrigado por você ter existido. Obrigado por aquela doação que você fez à minha mãe, à sua esposa, naquele momento sublime do amor de vocês, onde vocês se doaram totalmente um ao outro. Foi um momento ao qual vocês permitiram Deus ter chamado a mim à existência. Então eu agradeço a você, papai, e você, mamãe, aonde vocês estiverem nesse momento. Eu louvo e bendigo. Mais ainda, porque agora eu tenho uma consciência, pai, de que você foi um irmão especial para mim. E você, minha mãe, foi uma irmã muito especial. Eu tenho certeza absoluta que um dia nos encontraremos
não mais como mãe, como pai, mas como membros de um mesmo corpo. Isto que vai ser lindo. Nós vamos participar desta mesma intensidade amorosa, porque nós vamos estar mergulhados neste amor trinitário. Vamos estar mergulhados nesta comunhão profunda de amor, como esposa de Cristo, nesta intimidade divina. Isso que é o lindo. Vamos tomar consciência de que este momento, e cada um de nós, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, cada um na sua verdade, cada um na sua realidade vivenciada, com filhos pequenos talvez, com filhos maiores, com filhos adultos, com filhos que já se foram, com filhos que ainda hão de vir, com filhos que vieram do útero, com filhos em que foram adotados, enfim. Vamos tomar consciência de que, como pais que somos, nós devemos refletir a eles essa tranquilidade, esta esperança em Deus. E eu sempre digo, mas uma esperança não parada, estática, uma esperança que busca, uma esperança do verbo esperançar. Uma busca constante, na certeza de que Deus fará tudo aquilo que for do seu plano. E seu plano é o melhor para nós. Então a dificuldade às vezes, nesta educação dos filhos, momento em que vão escolher a sua própria profissão ou a sua futura profissão. Estamos passando isso com esse meu neto mais velho. A dificuldade em orientar, a gente compreende isso. Mas desde que seja uma caminhada de discernimento próprio dentro do amor, o que eu quero nesta vida, realmente. Vamos orientá-los para que não pensem como o mundo pensa. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter poder, eu tenho que ter posses. E é tão interessante que muitas e muitas vezes o filho diz: eu gostaria de fazer esta profissão, eu gostaria de exercer isto ou aquilo. E a primeira palavra: isso não dá dinheiro. Mas será que é o dinheiro que nos impulsiona? O amor de Deus. Vamos tentar orientá-los de que estamos felizes com o que nós temos e não infelizes com aquilo que não temos. Vamos fazê-lo despertar para esta alegria da nossa existência ser um dom de Deus. Tudo que temos veio dele. Portanto, tudo que temos é abençoado. Glorificado seja então nosso Deus por tudo isso. Pelo pai que temos, pela mãe que temos, pela família que temos. Não foi a família que escolhemos, mas foi a família eleita por Deus para nós. Vamos nessa caminhada compreender isso. E nessa reflexão, então, agradecer nossos pais por ter sido nossos pais. Meus queridos irmãos, vocês que ainda têm seus pais vivos, abrace-os, ame-os com toda a força do seu coração. O tempo é muito breve, passa muito rápido. E depois que nós não os temos mais, aí nós vamos perceber a dimensão da falta que nos fazem. Porque sempre nos fizeram falta. E é isso que eu quero dizer, muitas e muitas vezes nós estamos presentes nos nossos filhos, mas estamos ausentes no nosso interior. Muitas e muitas vezes nós enfocamos o trabalho como algo prioritário e esquecemos deles, da vida de cada um deles. Isto sim é prioritário. Família, vamos tirar um tempo para nós como família. Um passeio, uma diversão juntos. Filhos, vamos nós experimentar este calor paterno, esse calor materno, esta face amorosa de Deus que se reflete para nós. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos nos descobrir neste amor fraterno, de irmão, de irmã. Tão lindo isso, porque os irmãos mais velhos são aqueles que vão refletir para nós realidades existenciais de pai e mãe que nós não tivemos. E muitas vezes, nesta troca de informações, neste amor fraterno,
nós vamos nos descobrindo cada vez mais família. Eu lembro quando eu conversava com meus irmãos, nós éramos em 4, hoje só estamos 2. Fatos reais da família em que eu não conhecia, em que meus irmãos relatavam, mas também fatos que eu relatava que eles não conheciam. Ou seja, experiências pessoais durante essa caminhada familiar. E tão gostoso quando nós trocamos essas experiências. Outra coisa que vem muito fundo, a mãe é uma fonte de informações extraordinária. Porque ela estava lá, desde a fecundação. Foi ela que nos orientou os primeiros momentos de nossa vida. Foi ela que nos alimentou no início. Foi ela que nos deu todo o conforto, todo o carinho, a atenção, todo o calor da sua presença. E ela é a fonte de toda a informação. Me diziam isso e eu não entendia. Eu não saberei jamais coisas da minha vida, porque não tenho mais minha mãe. Vamos nessa troca então, nesse diálogo, vamos nos aproximar de nossa mãe, de nosso pai, enquanto vivos. E se já falecidos, nos nossos momentos de oração, vamos fazer essa reverência, louvando e glorificando por tudo que foram, perdoando pelas coisas que deixaram de fazer, enfim. Vamos buscando essa comunhão cada vez mais profunda e mais próxima. Vamos aproveitar este sábado abençoado, abrir nosso coração, nossa mente, e receber esta graça para podermos conviver de uma forma mais profunda, mais intensa. Vamos nós, então, filhos, vamos enaltecer nossos pais. Como eu disse, se você ainda tiver pai e mãe vivos, aproveite. Abrace-os, beije. Estejam próximos cada vez mais. E se for já com idade avançada, respeite-os. Digo sempre a meu filho, tenha paciência. Às vezes os filhos não têm muita paciência conosco. Vivemos numa outra fase. Eu, por exemplo, com meus filhos, no meu tempo de juventude, a coisa mais fantástica que tinha de toda essa inteligência humana era o telefone discado. Nós sabemos hoje o pulo que toda essa tecnologia deu. E nós estamos fora disso. Então tenha paciência. Uma vez falei a meu filho, tenha paciência em ensinar ao seu pai toda essa parte, essa estrutura de internet que para mim é um mistério imenso. Aliás, é um enigma. E disse ele uma vez, um pouco de falta de paciência, eu disse, tenha paciência como eu tive com você. Eu te ensinei a andar, eu te ensinei a comer, eu ajudei na tua higiene, eu cuidei de você, cuide de mim agora. Tenha um pouco de paciência. Nós filhos, vamos ter um pouco de paciência com nossos pais. Vamos louvar e bendizer a Deus pela realidade deles. E vamos caminhar em direção à casa do Pai. Vamos fazer deste momento familiar um momento preciosíssimo. Vamos fazer com que nossos filhos, ou vamos fazer com que nossos pais, eu não sei qual é a dimensão da nossa experiência vivencial, entender que somos um altar. E quando fomos num almoço de domingo ou num momento juntos, numas férias, enfim, vamos lembrar disso. Nós somos um verdadeiro altar. Nós criamos e construímos esse altar. Esse é um altar ao qual nós fazemos uma referência ao nosso Deus, nós adoramos o nosso Deus. Vamos nesse momento trazer a este altar tudo que somos e que temos e vamos receber da graça de Deus, de quem encher nosso coração. Pai Santo, Pai amado, obrigado pela nossa família. Quero agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, papai, mamãe, obrigado por vocês terem existido, porque sem vocês eu não existiria. Obrigado meus irmãos, os irmãos que já foram, ou o irmão que ainda está. Obrigado por essa fraternidade. Obrigado por esse amor que nos une. Obrigado, enfim, por tudo aquilo que somos. Vamos, neste sábado, agradecer isso.
louvar e bendizer o nosso Deus, abrindo nosso coração pelas graças que ainda temos a receber. Eu peço a Deus que os abençoe infinitamente. Encha suas vidas com este amor. E eu quero convidá-los novamente, sábado que vem, aqui estarmos juntos, sentados à mesa da partilha, porque nós temos que falar o que nós experimentamos, o que nós ouvimos, o que nós entendemos. Isto é evangelizar. E evangelizar é preciso. Que a família